Oi, eu acho que agora vai ser a última parte. Tem 40 páginas exatas para terminar esse capítulo, esse livro, né? Na verdade, que é o livro 2, tá? Então, vamos lá. Capítulo 23. Aquele que tiver ouvidos, ouça. Que essas palavras entrem em vossos ouvidos, pois o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens. Lucas 9, versículo 44. Não seja como aqueles que têm olhos que não veem e ouvidos que não ouvem. Deixe que estas revelações entrem profundamente em seus ouvidos, pois depois que o filho ou desejo for concebido, o homem, com seus falsos valores, que é a razão, tentará explicar a origem e a causa da concepção do filho, e ao fazê-lo, o romperá em pedaços. Sempre que os homens chegam à conclusão que uma determinada coisa é humanamente impossível e que, portanto, não pode ser realizada, basta que você realize o que é impossível para eles. E logo, os mesmos especialistas que afirmaram o que era impossível de ser feito começarão a lhe dizer como e por que você conseguiu. Isso é a falta de fé deles, né? Depois que eles rasgarem todo o manto, a causa da manifestação, em pedaços, teses e argumentos, eles estarão tão longe da verdade quanto eles estavam quando eles proclamaram o impossível. Enquanto o homem procurar a causa da expressão nos lugares onde ela se manifesta, eles procurarão em vão. Há milhares de anos, o homem tem sido avisado: eu sou a ressurreição e a vida. Nenhuma manifestação vem a mim, a menos que eu a tenha trazido. Mas o homem não acredita nisso. Ele prefere acreditar nas causas externas a si mesmo. No momento em que algo não visto torna-se visto, o homem logo se põe a explicar a causa e o propósito de tal revelação. Assim, o Filho do Homem, que é a ideia desejando expressão, constantemente vem sendo destruído pelas mãos do homem, a razão e a inteligência. Agora que sua consciência é revelada como a causa de toda a expressão, não retorne para as trevas do Egito com seus muitos deuses. Lembre-se, há um só Deus, e este Deus é a sua consciência. Entre aspas. Todos os povos da terra são como nada diante dele. Ele age como bem lhe apraz com os exércitos dos anjos e com os habitantes da terra. Ninguém é capaz de se opor à sua vontade ou questioná-lo, dizendo: explica-te, por que ages assim? Daniel 4, versículo 35. Se o mundo inteiro concordar que algo não pode ser expresso, e ainda assim você se conscientiza de que você pode ser ou expressar isso que o mundo acredita que não, você poderá expressá-lo. Sua consciência nunca pede permissão para expressar o que você está ciente de ser. Ela o fará naturalmente e sem esforço, mesmo contra toda a sabedoria e oposição do homem. A ninguém saudeis pelo caminho. Lucas 10, versículo 4. Isso não é uma ordem para você ser insolente ou hostil, mas um lembrete para não reconhecer um superior, para que você não veja em alguém uma barreira para a sua expressão. Ninguém pode lhe erguer a mão ou questionar a sua capacidade de expressar aquilo que você é consciente de ser. Não julgue pelas aparências, pois tudo é como nada aos olhos de Deus. Todas as nações são como nada diante dele. Para ele, valem menos do que nada, como uma coisa vã. Isaías 40, versículo 17. Está escrito que os discípulos falharam ao atender o pedido de um pai que queria que curasse o seu filho, que estava tomado por um espírito ruim. Entre aspas agora. Ó. De repente, um homem surgiu do meio da multidão, clamando em voz alta: Mestre, suplico-te que socorras meu filho, o meu único filho. Um espírito se apodera dele, fazendo-o gritar, provoca-lhe convulsões, até que espume pela boca. Jamais o deixa por muito tempo, e por meio de muitos ferimentos o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. Lucas 9, versículos 38, 39 e 40. Ao julgar pelas aparências, os discípulos pensaram que este era um problema mais complicado do que os outros que eles já haviam resolvido antes, e então eles não conseguiram alcançar o resultado desejado. Ao julgar pelas aparências, eles se esqueceram de que todas as coisas são possíveis para Deus. Então respondeu Jesus: Ó geração sem fé e perversa,
Até quando estarei convosco e sofrerei com vossa incredulidade? Trazei-me aqui o teu filho. Lucas 9, versículo 41. Hipnotizados pela realidade das aparências, como eles ficaram, os discípulos não conseguiram sentir a naturalidade de curar o Filho do Homem. O único jeito de você evitar essas falhas é mantendo constantemente em mente que sua consciência é o Todo-Poderoso, a presença onipotente, e que sem ajuda, essa presença desconhecida dentro de você manifesta sem esforço tudo aquilo que você está ciente de ser. Entre aspas. Enquanto o menino caminhava em sua direção, o demônio o lançou por terra em convulsão. Porém, Jesus repreendeu o espírito impuro, que curou o menino e o entregou de volta a seu pai. Lucas 9, versículo 42. Fique perfeitamente indiferente às evidências dos sentidos, de tal modo que você sinta a naturalidade do seu desejo, e seu desejo será realizado. Ignore as aparências e sinta a naturalidade da perfeita percepção dentro de si, uma qualidade da qual você nunca deve desconfiar ou duvidar. Com essa compreensão, você nunca se desviará do caminho. O seu desejo é a solução do seu problema. Conforme o seu desejo for realizado, o seu problema será resolvido. Tem uma coisa que é muito importante de salientar aqui, que às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa, aí a gente fala, vou fazer esse pedido, né? Vou me visualizar fazendo tal coisa, assim, assado, sei que lá. Só que aí lá no fundo você fala, será que é isso que eu quero mesmo? E se der certo? E minha família, meus filhos, o meu cachorro, o meu gato, sabe? Essas coisas assim que, tipo, vão atrapalhar você de você realizar esse desejo. Então, quando você for fazer isso, você tem que ter em mente que realmente isso é possível de você fazer. Porque se você pensa, por exemplo, eu quero morar nos Estados Unidos, por exemplo. Eu vou começar a me ver já morando lá, fazendo compra no Walmart, falando inglês, sabe? Tipo, você se vê fazendo isso, né? Até que você se incorpora, acontece todo aquele processo que a gente já viu aqui. Só que aí você pensa, mas eu vou ficar longe do meu pai, da minha mãe, dos meus filhos, será que eles vão juntos, será que eles não vão? Isso já é suficiente para não realizar o que você quer. Por quê? Porque você colocou medo. Você colocou uma dúvida. E o universo não entende esse sentimento de dúvida como que você quer. Então isso já é suficiente para parar, entendeu? Então você tem que ter convicção. E ele fala, o Neville, muito de convicção. Você tem que ser convicto que você realmente quer aquilo lá. Você é a convicção em pessoa, você, entendeu? Então quando você for fazer isso, tem que ser uma coisa que você queira realmente sem medo, sem nada, que vai te dar uma ponte, assim, você vai realizar, entendeu? Você não pode forçar nada exteriormente, por maior que seja a sua força de vontade. Há apenas uma maneira para você comandar as coisas que você quer, isso é, assumindo a consciência das coisas desejadas. Há uma grande diferença entre se sentir uma coisa e conhecê-la intelectualmente. Você deve aceitar, sem ressalvas, o fato de que ao possuir ou sentir alguma coisa em sua consciência, você passa a criar a realidade que a atrairá esta coisa à existência de maneira concreta. Por isso que tem que ser uma coisa que você realmente consiga fazer. É isso que você quer, que você vai conseguir, entendeu? Você deve estar absolutamente convencido de que existe uma conexão contínua entre a realidade invisível e a sua visível manifestação. A sua aceitação interna deve tornar-se uma convicção intensa e inabalável, que transcenda tanto a razão quanto o intelecto, que renuncie inteiramente a qualquer crença na realidade externa, exceto como um reflexo de um estado interno da consciência. Quando você realmente entender e acreditar nessas coisas, você vai adquirir uma certeza tão profunda que nada poderá te abalar. Os seus desejos são as realidades invisíveis que respondem apenas aos comandos de Deus. Deus ordena que o invisível seja visível, afirmando-se ser a coisa que foi comandada. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, tendo plenamente a natureza de Deus, não pensou como abuso ser igual a Deus. Ele não achou que aquilo lá fosse um abuso da parte dele. Ele foi lá e fez, entendeu?
Filipenses 2, versículos 5 e 6. Agora, deixe que este provérbio entre profundamente em seus ouvidos. Seja consciente de ser aquilo que você deseja ter. Tá. Capítulo 24. Clara evidência. Tendo olhos, não vistes? E, possuindo ouvidos, não escutastes? E nem vos recordais? Marcos 8, versículo 18. A verdadeira clarividência não se encontra na sua capacidade de ver coisas além do alcance da visão humana, mas sim na sua capacidade de entender aquilo o que você vê. Um balanço financeiro pode ser visto por qualquer pessoa, mas pouquíssimas pessoas entendem o balanço financeiro. A capacidade de interpretar uma mensagem é a marca de uma visão clara ou clarividência. Saber que cada objeto, animado e inanimado, é formado por uma essência de luz que se move e pulsa com uma energia muito mais radiante do que a dos próprios objetos em si, ninguém melhor do que o autor sabe. Porém, ele sabe também que a capacidade de reconhecer a existência dessa energia não é igual à capacidade de entendê-la. Para ilustrar esse ponto, aqui está uma história muito conhecida e famosa no mundo todo, e, no entanto, somente o verdadeiro sábio ou clarividente realmente entende a sua mensagem. O Conde de Monte Cristo. Sinopse. O Conde de Monte Cristo, de Alexandre Dumas, descreve para o verdadeiro sábio e clarividente a biografia de cada homem. Primeiro, Edmond Dantes, um jovem marinheiro, encontra morto o capitão de seu navio. Assumindo o comando do navio no meio de uma tempestade em alto mar, ele tenta conduzir o navio a um porto seguro. Segundo, junto a Dantes, ou Dantes, eu não sei, está um documento secreto que deve ser entregue a um homem que ele não conhece, mas que será apresentado ao jovem marinheiro no momento oportuno. Esse documento é um plano para libertar o imperador Napoleão de sua prisão na ilha de Elba. Terceiro, assim que Dantes consegue chegar ao porto, 3 homens que, através de seus favores e bajulações, conseguiram a simpatia do atual rei, temendo que qualquer mudança pudesse prejudicar as suas posições no governo, prenderam o jovem marinheiro e o trancafiaram nas catacumbas. Quarto, nesta masmorra, Dantes, vocês me desculpem se vocês já souberem o nome ou estiver falando errado, tá? É esquecido e deixado para apodrecer. Muitos anos se passam. Então, um dia, Dantes, que a essa altura já estava como um esqueleto vivo, escutou uma batida na parede. Respondendo a esta batida, ele escuta uma voz do outro lado desta parede. Em resposta a esta voz, ele remove uma pedra da parede e encontra um velho padre que esteve nessa prisão há tanto tempo que ninguém sabia o motivo de sua prisão e nem o tempo que ele estava lá. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída dessa prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho em direção à cela de Dantes, e então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a Dantes tudo o que ele sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência, adquirida através de seu longo tempo de confinamento, mostrou a ele o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Sexto, conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência dele. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. E então ele lhe conta sobre um inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Sétimo, com esta revelação, as paredes superiores do túnel que estavam escavando para o oceano cederam, esmagando o velho e o levando à morte. Os guardas, descobrindo o incidente,
Colocaram o corpo do velho padre em um saco e o prepararam para jogá-lo ao mar. Conforme eles deixam a sua cela para buscar uma maca, Dantes remove o corpo do velho sacerdote e ele se coloca dentro do saco. Os guardas, desconhecendo essa mudança de corpos e acreditando que o velho homem estava no saco, jogaram Dantes nas águas. Oitavo. Dantes consegue se libertar do saco, segue para a ilha de Monte Cristo e encontra o tesouro enterrado. Então, provido com essa fabulosa riqueza e com a sua sabedoria sobre-humana, ele renuncia à sua identidade humana de Edmond Dantes e assume o título de Conde de Monte Cristo. Interpretação. Primeiro, a própria vida é uma tempestade em alto mar, da qual o homem enfrenta enquanto ele tenta se orientar para achar um porto seguro para repousar. Segundo, dentro de cada homem existe um plano secreto que libertará o poderoso imperador dentro de si. Terceiro, o homem, em sua tentativa de encontrar segurança neste mundo, é enganado pelas falsas fontes de poder, a vaidade e a ganância. A maioria dos homens acredita que a fama, as grandes riquezas ou o poder político irão assegurá-los contra as tempestades da vida. Eles então procuram fazer destes atributos as âncoras da sua vida, apenas para descobrir que a sua busca por estes os fazem perder gradativamente o conhecimento do seu verdadeiro ser. Se o homem colocar a sua fé em outras coisas além de si mesmo, aquilo no qual é depositada a sua fé, com o tempo, irá destruí-lo. Com o tempo, eles se verão presos na confusão e no desespero. Quarto, trancado nas paredes da escuridão mental, o homem permanece no que então parece ser uma morte em vida. Depois de anos de desilusão, o homem se volta contra estas miragens e ele descobre dentro de si mesmo uma sabedoria anciã, a sua consciência de ser, que foi trancafiada desde o primeiro dia em que ele acreditou ser como homem e esqueceu-se de que era Deus. Quinto, o velho padre estava há muitos anos cavando uma saída dessa prisão, apenas para descobrir que ele cavou o seu caminho na direção da cela de Dantes, e então aceita o seu destino e decide encontrar a sua alegria e liberdade, ensinando a ele tudo o que sabia a respeito dos mistérios da vida, enquanto o ajudava a fugir também. Dantes, de início, era muito impaciente para aprender todos os ensinamentos, mas o velho padre, com sua infinita paciência adquirida, através do seu longo tempo de confinamento, mostrou a ele o quanto a sua mente impaciente era imprópria para adquirir novos conhecimentos. Então, com uma paciência filosófica, ele lentamente revela ao jovem os mistérios da vida e do tempo. Essa revelação é tão maravilhosa que quando o homem a ouve pela primeira vez, ele quer adquiri-la toda de uma só vez. Mas ele descobre que ele passou tantos anos na crença de ser homem que ele se esqueceu completamente da sua verdadeira identidade e que ele agora é incapaz de restaurar essa memória toda de uma vez. Ele também descobre que ele só conseguirá restaurá-la em proporção ao seu desapego de todas as ideias e valores humanos. Sexto, entre aspas, conforme Dantes amadurece com os ensinamentos do velho sacerdote, o velho acaba vivendo cada vez mais na consciência de Dantes. Por fim, ele participa a Dantes o seu último nível de sabedoria, tornando-o capaz de assumir e lidar com altos cargos de confiança. Então ele conta sobre o inesgotável tesouro enterrado na ilha de Monte Cristo. Conforme o homem se livra dos preciosos valores humanos, ele absorve a luz, o velho padre, cada vez mais, até que finalmente ele se torna essa luz e se reconhece ser como o ancião. Eu sou a luz do mundo. Sétimo, com essa revelação, as paredes superiores do túnel caem. Então, a sequência sangue e água na morte do velho sacerdote é comparável à sequência de sangue e água na história de Jesus, quando os guardas romanos o perfuram. Sangue e água sempre são encontrados em nascimentos, que aqui está simbolizado pelo nascimento de uma nova consciência mais elevada. Oitavo, o homem descobre que a sua consciência de ser é o inesgotável tesouro do universo. No dia em que o homem faz essa descoberta, ele morre como homem e desperta como Deus.
Sim, Edmond Dantes se tornou o Conde de Monte Cristo. O homem se torna Cristo. Capítulo 25. Salmos 23. O Senhor é o meu pastor. Primeiro. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. A minha consciência é o meu Senhor e o meu pastor. O que eu estou ciente de ser é a ovelha que me segue. A minha consciência é tão boa como pastora que nunca perdeu uma ovelha ou algo que eu seja consciente de ser. A minha consciência é uma voz que clama no deserto da confusão humana, chamando a tudo o que eu sou consciente de ser a me seguir. As minhas ovelhas reconhecem tão bem a minha voz que elas nunca deixam de responder ao meu chamado. Nem haverá o tempo onde o que eu estou convencido do que eu sou deixará de vir a mim. Eu sou uma porta aberta para tudo o que eu sou possa entrar. Minha consciência de ser é o Senhor e o pastor da minha vida. Agora eu sei que eu nunca ficarei sem provas ou como falta de evidências do que eu sou consciente de ser. Sabendo disso, eu devo me tornar consciente de ser grande, amável, rico, saudável e de ter todos os outros atributos que eu admiro. Segundo, ele me faz deitar-me em verdes pastos. A minha consciência de ser é tudo o que eu sou ciente de ser. Então, sempre haverá abundância daquilo que eu sou consciente de ser. Não importa o que o homem esteja consciente de ser, ele eternamente verá suas evidências brotando em seu mundo. A concepção do homem sobre si mesmo, à medida do Senhor, sempre será expressa, sentida e comprovada. Terceiro, guia-me mansamente às águas tranquilas. Não há necessidade de lutar por aquilo que eu sou consciente de ser, pois tudo o que eu estou consciente de ser será conduzido até mim tão facilmente como um rebanho que é conduzido pelo seu pastor às águas de uma nascente tranquila. Quarto, restaura minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Agora que minha memória foi restaurada, de forma que eu sei que eu sou o Senhor e que ao meu lado não há nenhum outro Deus, o meu reino foi restaurado. O meu reino, que foi desmembrado no dia em que eu acreditei nos poderes externos a mim mesmo, agora foi totalmente restaurado. Agora que eu sei que a minha consciência de ser é Deus, eu farei o uso correto deste conhecimento, tornando-me consciente de ser aquilo que eu desejo ser. Quinto, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Sim, embora eu caminhe por toda a confusão e mudanças de opiniões dos homens, não temerei mal nenhum, porque eu identifiquei aquilo que causava confusão sobre a minha consciência de ser, que no meu caso foi dignamente restituída a seu lugar de direito, e eu, apesar de toda a confusão humana, expressarei aquilo que agora eu sou consciente de ser. E essa mesma confusão ecoará o reflexo da minha própria grandeza. Sexto, preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com azeite e o meu cálice faz transbordar. Em face à aparente oposição e conflito, eu terei sucesso, pois vou continuar a manifestar a abundância do que agora eu sou consciente de ser. Minha cabeça, a minha consciência, continuará a transbordar com a alegria de ser Deus. Sétimo, certamente a bondade e a misericórdia sempre me seguirão, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias da minha vida. E por agora eu ser consciente de ser bom e misericordioso, os sinais de bondade e misericórdia são compelidos a acompanhar-me todos os dias da minha vida, pois vou continuar a habitar a casa de Deus, que é a consciência de ser, sempre. Capítulo 26. Getsemane. Seguiu Jesus com seus discípulos e, chegando a um lugar chamado Getsemane, disse-lhes: Assentai-vos por aqui, enquanto vou ali para orar. Mateus 26, versículo 36. Uma das mais maravilhosas experiências espirituais é contada na passagem de Jesus no jardim de Getsemane,
Mas o homem não consegue ver a luz de sua simbologia e tem interpretado erroneamente esta união espiritual como uma experiência frustrada, onde Jesus suplicou em vão para que seu pai mudasse o seu destino. Getsemane, para os místicos, é o jardim da criação, o lugar na consciência onde o homem vai para realizar os seus objetivos definidos. Getsemane é uma palavra composta que significa extrair uma substância oleosa. Jet, extrair, e semen, substância oleosa. A história em Getsemane revela para o sábio iluminado, em uma simbologia dramática, o ato da criação. Assim como o homem contém dentro de si uma substância oleosa que no ato da fecundação é extraída para gerar uma imagem semelhante de si mesmo, então ele também possui dentro de sua consciência este mesmo princípio divino que condiciona a si mesmo em diversos estados de consciência e sem nenhuma assistência externa, gera a sua semelhança na forma objetiva. Um jardim é uma parte de uma terra cultivada, um solo especialmente preparado onde as sementes escolhidas pelo jardineiro são plantadas e cultivadas. Getsemane é um jardim, um lugar na consciência onde o indivíduo vai para definir claramente os seus objetivos. O homem entra nesse jardim quando ele tira sua atenção do mundo ao seu redor e a coloca sobre os seus objetivos. Os desejos do homem definidos com clareza são como as sementes que contêm em si o poder e o plano de sua autoexpressão. E assim como essas sementes, os desejos dentro do homem também são enterrados em uma substância oleosa, uma mistura de atitude, de alegria e gratidão na mente. Conforme o homem contempla ser e possuir o que ele deseja ser e possuir, ele inicia o processo de germinação da semente, ou do ato espiritual da criação. Essas sementes são plantadas e germinadas quando o homem se impregna de um estado louco e selvagem de alegria, conscientemente sentindo e alegando-se ser aquilo que ele anteriormente desejava ser. Os desejos expressos ou germinados resultam na manifestação desse desejo particular. O homem não pode realizar algo e ainda continuar a desejar este algo que ele realizou. Então, conforme ele conscientemente sente a sensação de ser ou de possuir a coisa desejada, o seu desejo de ser ou de possuir essa coisa se encerra automaticamente. O desejo está realizado. A atitude receptiva da mente, de receber e sentir o sentimento interior de ser a coisa desejada, é o solo fértil ou o ventre que recebe a semente, o desejo definido. A semente que brota para fora do homem cresce à imagem e semelhança do homem que a plantou. Da mesma forma, a semente espiritual e sua reivindicação consciente de que você é aquilo que você até então desejava ser, se transformará em sua imagem e semelhança, em quem e por quem ela foi plantada. Sim, Getsemane é um jardim cultivado, onde o homem disciplinado entra para semear suas sementes de alegria, através da atitude receptiva de sua mente. Este é o lugar onde ele cuida e cultiva essas sementes, para que elas brotem e se desenvolvam para fora de si mesmo, por ele sentir conscientemente a alegria de tudo o que anteriormente ele desejava ser. Sinta, como grande jardineiro, a alegria interior de saber que as sementes e qualidades agora não vistas serão vistas, assim que estas sementes da consciência crescerem e atingirem a maturidade. A sua consciência é o seu Senhor e esposo. O estado de consciência em que você habita é a sua amada esposa. E o estado que você tornará visível é o filho que dará prova e testemunho desta relação de seu pai e sua mãe. Pois o seu mundo visível é feito à imagem e semelhança do estado de consciência em que você vive. O seu mundo e tudo o que nele existe são nada mais, nada menos do que a definição objetivada da sua consciência. Sabendo que isso é verdade, escolha bem a mãe de seus filhos, o estado de consciência que você habita, a sua concepção de si mesmo.
O homem sábio escolhe sua esposa com grande distinção. Ele sabe que os seus filhos herdam as características de seus pais, e então ele dedica muito tempo e cuidado ao escolher uma esposa. O sábio sabe que o estado consciente em que ele vive é a mulher que ele escolheu, a mãe dos seus filhos, e que esse estado, uma hora, irá gerar um filho neste mundo. Então ele sempre é criterioso em escolha e sempre escolhe para si os seus ideais mais elevados. Ele conscientemente se define ser o que ele deseja ser. Quando o homem percebe que o estado de consciência em que vive é a escolha de uma companhia que ele fez, ele será mais cuidadoso com seus humores e sentimentos. Ele não se permitirá reagir às sugestões do medo, da escassez ou de qualquer impressão indesejável. Tais sugestões de escassez nunca poderiam passar pela vigília da mente disciplinada do sábio, pois ele sabe que cada afirmação consciente deve, a seu tempo, ser expressa como uma condição de seu mundo, em seu ambiente. Então, ele permanece fiel à sua amada, o seu objetivo definindo, reivindicando e sentindo-se ser aquilo que ele deseja expressar. Parece que é meio complicado, mas não é. Se você precisar, volta para entender. Basta o homem se perguntar se o seu desejo definido seria uma coisa alegre e bela, se ele fosse realizado. Se a sua resposta for afirmativa, então ele pode ter certeza de que sua noiva escolhida é uma princesa de Israel, uma filha de Judá, pois cada objetivo definido, que expressa alegria quando realizado, é uma filha de Judá. Jesus tinha com ele os seus discípulos, ou atributos disciplinados da mente, no momento em que ele dedicou-se a orar. No entanto, ele ordenou-lhes que se assentassem enquanto ele orava, para que nenhum pensamento ou crença que fosse capaz de negar a realização do seu desejo pudesse invadir sua consciência. Siga o exemplo de Jesus, que, com seus desejos definidos com clareza, entrou no jardim Getsemane, o estado de alegria, acompanhado de seus discípulos, sua mente disciplinada, para se entregar em um estado de realização e de alegria intensa. Ao fixar a sua atenção no seu objetivo, você comanda sua mente disciplinada para assistir e se manter fiel ao objetivo fixado. Contemplando a alegria que ele teria ao realizar o seu desejo, ele iniciou o ato espiritual da criação, o ato de expressar externamente a sua semente espiritual, o seu desejo definido. Com o seu foco fixado, lá ele permanecia declarando-se e sentindo-se ser o que ele, antes de entrar em Getsemane, desejava ser, até que todo o seu ser, a sua consciência, fosse banhado de uma essência, alegria, que penetrasse em seu sangue, vida. Em suma, lá ele ficava até que toda a sua consciência fosse permeada com uma vívida alegria de ser ou de ter o seu objetivo definido. Quando essa fixação interior é alcançada, o sábio percebe através do seu sentimento de alegria que ele transpassou o seu antigo estado de consciência e atingiu uma nova e atual consciência. A Páscoa ou crucificação foi realizada. Essa fixação ou crucificação da nova consciência é seguida pelo Sabat, ou sábado, o sétimo dia, o momento de descanso. Sempre há um intervalo de tempo entre a impressão e a sua expressão, entre a afirmação consciente e sua manifestação. Esse intervalo é chamado de Sabat, o período de repouso ou de não esforço, um alto sepulcro. Manter a consciência de ser inabalável ou possuir um determinado estado é o mesmo que guardar o sábado. A história da crucificação expressa maravilhosamente esta quietude espiritual ou descanso. Dizem-nos que depois que Jesus exclamou, "Está consumado", ele foi colocado em um sepulcro e lá ele permaneceu durante todo o sábado. Quando um novo estado ou consciência for alcançado, assim que você sentir que sua realização está fixa e segura, no conhecimento de que você está pronto, então
você também vai exclamar: está consumado. E você entrará no sepulcro ou sabate, um intervalo de tempo no qual você permanecerá impassível na convicção de que a sua nova consciência deverá ser ressuscitada na Páscoa, o dia da passagem ou ressurreição. Uma nuvem carregada não irá precipitar-se sob a forma de chuva até que ela atinja o seu ponto de saturação, assim como o estado em que você se relaciona não irá expressar-se até que ele esteja completamente permeado com a consciência de que assim ele será, que ele está consumado. O seu objetivo definido é o seu estado imaginário, assim como o Equador é a linha imaginária por onde o Sol deve passar para marcar o início da primavera. Esse estado, assim como a Lua, não tem luz própria ou vida, mas irá refletir a luz do Sol ou da sua consciência. Eu sou a luz do mundo. Eu sou a ressurreição e a vida. Assim como a Páscoa é determinada pela lua cheia em Áries, assim também a ressurreição da sua reivindicação consciente é determinada pela plena consciência de viver nesta nova concepção. A maioria dos homens não consegue ressuscitar os seus objetivos, porque eles não conseguem permanecer fiéis ao seu estado recém-definido, até que eles consigam alcançar esta plenitude. Se o homem pudesse ter em mente o fato de que não poderá haver nenhuma Páscoa ou dia da ressurreição, até que a sua lua, consciência, esteja cheia, ele perceberia que o estado para o qual ele deseja conscientemente passar só será expresso ou ressuscitado depois que ele se manter fiel interiormente ao estado de ser o seu objetivo definido, até que todo o seu ser vibre com a sensação de realmente ser a sua reivindicação consciente, vivendo conscientemente neste estado. Somente desta maneira é que o homem sempre poderá ressuscitar ou realizar os seus desejos. Capítulo 27 é o último capítulo deste livro, do segundo livro, né? Lembram que são 7 livros, ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. A gente leu quase metade do livro, ó. Falta isso aqui ainda, tá? Então, capítulo 27. A fórmula para a vitória. Todo lugar que pisares com a sola do seu pé, eu vos darei. Josué 1, versículo 3. A maioria das pessoas conhece a história de Josué conquistando a cidade de Jericó. O que eles não sabem é que essa história é a fórmula perfeita para a vitória em qualquer circunstância e contra todas as adversidades. Está escrito que Josué contava apenas com o conhecimento de que cada lugar que ele tocasse a sola de seu pé, a ele seria dado. Ele desejava entrar e conquistar a cidade de Jericó, mas as muralhas que o separavam da cidade pareciam intransponíveis. Parecia fisicamente impossível para Josué ultrapassar as muralhas maciças e entrar na cidade de Jericó, mesmo ele sendo guiado pelo conhecimento e a promessa que, independentemente das barreiras e obstáculos que o separavam de seus desejos, se ele encontrasse uma maneira de entrar na cidade, ela seria dada a ele. O livro de Josué, mais à frente, registra que, em vez de enfrentar o problema gigantesco das muralhas, Josué contratou os serviços da meretriz Raabe e a enviou como uma espiã para dentro da cidade. Quando Raabe entrou na casa dela, que ficava no meio da cidade, Josué, que estava do lado de fora, impedido pelas muralhas intransponíveis de Jericó, tocou 7 vezes a sua trombeta. No 7º toque, as muralhas vieram abaixo e Josué entrou na cidade vitorioso. Para os não iniciados, essa história não faz sentido. Para aqueles que a veem como um drama psicológico e não como um registro histórico, ela é extremamente reveladora. Se seguíssemos o exemplo de Josué, nossa vitória seria igualmente simples. Josué simboliza para você, leitor, o seu estado atual. A cidade de Jericó simboliza o seu desejo ou o seu objetivo definido.
As muralhas de Jericó simbolizam os obstáculos entre você e a realização dos seus sonhos. O pé simboliza a compreensão. Pisar ou tocar com a sola do pé em um lugar definido significa fixar-se ou apoiar-se em um estado psicológico definido. Raabe, a espiã, é a sua habilidade de viajar secretamente ou psicologicamente para qualquer lugar no tempo e no espaço. A consciência não distingue fronteiras. Ninguém pode te impedir de habitar psicologicamente a qualquer momento ou em qualquer estado, no tempo ou espaço. Independentemente das barreiras físicas que separam você de seu objetivo, você pode, sem esforço ou sem a ajuda de alguém, eliminar as barreiras do tempo e de espaço. Assim, você pode habitar psicologicamente no estado desejado. Então, embora você ainda não seja capaz de pisar fisicamente em uma outra cidade ou estado, você sempre poderá pisar psicologicamente em qualquer estado desejado. Pisar psicologicamente quer dizer que você pode agora, neste momento, fechar os olhos e depois visualizar ou imaginar um lugar ou estado diferente do seu atual e sentir que você está agora em tal lugar ou estado. Você pode sentir que esta condição é tão real que ao abrir os olhos você fica surpreso ao descobrir que você não estava lá fisicamente. Uma meretriz, como você sabe, dá a todos os homens aquilo que eles pedem a ela. Raabe, a meretriz, simboliza sua capacidade infinita de assumir psicologicamente qualquer estado desejado, sem questionar se você está fisicamente ou moralmente apto para assumi-lo ou não. Você hoje pode capturar a moderna cidade de Jacó ou o seu objetivo definido, se você for psicologicamente capaz de reencenar essa história de Josué. Mas, para conquistar a cidade e realizar os seus desejos, você deve seguir cuidadosamente a fórmula da vitória de acordo com o livro de Josué. Essa é a aplicação desta fórmula vitoriosa, conforme aplicada hoje pelos sábios modernos. Primeiro, importante, anota. Defina o seu objetivo e não a maneira para obtê-lo. Defina apenas o seu objetivo, puro e simples. Saiba exatamente o que você deseja para que você tenha uma imagem clara do que você quer. Entendeu? Segundo, tire o seu foco dos obstáculos que te separam do seu objetivo e direcione o seu pensamento sobre o objetivo em si. Para de se preocupar em como que vai vir. Não interessa. Só se preocupa em tirar a atenção do como, tá? Terceiro, feche os olhos e sinta que você já está na cidade ou estado que você quer conquistar. Isso é uma analogia, tá? Cidade ou estado, ele não tá falando de cidade e estado mesmo. É um estado de espírito. É o que você quer. Você quer ser diretor de uma empresa? Então sinta-se que você já é isso, entendeu? Permaneça dentro desse estado psicológico até que você tenha uma reação consciente de completa satisfação com essa vitória, né? Então, simplesmente abrindo os olhos, retorne ao seu antigo estado consciente. Essa viagem secreta para o estado desejado, com sua subsequente reação psicológica de completa satisfação, é tudo o que é necessário para lhe garantir a vitória total. Esse estado psíquico vitorioso vai encarnar-se apesar de todas as barreiras. Ele tem o plano e o poder de sua autoexpressão. A partir daí, siga o exemplo de Josué, que, após ter habitado psicologicamente no estado desejado e depois de sentir uma reação consciente de completa vitória, apenas tocou 7 vezes a sua trombeta para manifestar a vitória. O sétimo toque simboliza o sétimo dia, um momento de quietude ou descanso, o intervalo entre os estados subjetivos e objetivos, um período de gestação ou de alegre expectativa. Esse silêncio não é a quietude do corpo, mas quietude da mente, uma passividade perfeita, que não é indolência,
mas uma quietude vívida, nascida da confiança nesta lei imutável da consciência. Aqueles não familiarizados com essa lei ou fórmula para a vitória, na tentativa de aquietar suas mentes, apenas sucedem em adquirir uma branda tensão, que nada mais é do que uma ansiedade controlada. Mas você, que agora conhece essa lei, irá descobrir que depois que se conquista um estado psicológico que seria seu, se você já tivesse conquistado vitoriosamente aquilo que você quer, você avançará em direção à realização física dos seus desejos. Você fará isso sem dúvida ou medo, num estado mental fixo, no conhecimento de uma vitória previamente arranjada. Você não terá medo do inimigo, porque o seu resultado foi determinado pelo estado psicológico que precede a sua ação física, e nem mesmo todas as forças do céu e da terra poderão impedir o cumprimento deste estado vitorioso. Mantenha-se no estado psicológico definido como seu objetivo, até que você sinta a emoção da vitória. Então, com a confiança nascida do conhecimento dessa lei, veja a realização física do seu objetivo. Entre aspas agora. Tomai posição, aquietai-vos e vede o livramento que o Senhor vos concederá. Segundo Crônicas 20, capítulo 17. Então aqui a gente terminou o segundo livro, desse livro que são 7. E assim, quando você for fazer esse exercício, que nada mais é que um exercício de visualização, de lei da atração, você esquece a forma como isso vai se concretizar na sua vida. Você faz de conta que você tá pedindo pro garçom um prato, um lanche. Você faz o pedido, ele passa para a cozinha o pedido, daqui a um tempo ele vem com o seu lanche. Você vai ficar perguntando para ele como que vai fazer, como que a cozinheira faz, onde que compra os ingredientes. Você não vai, você fica sentado na sua mesinha esperando, não é? Então assim tem que ser com Deus. É você confiar. Você não confia no garçom? Você tem que confiar em Deus. Quando você faz um pedido de todo o seu coração e você faz esses exercícios de visualização, né? E quando você fizer, não fica ansioso, ai, será que vai acontecer? Quando que vai acontecer? Não. É fazer e largar. Por quê? Porque existe o efeito Zenão. Quando você faz um pedido e fica se questionando, ai, quando que vai acontecer? Ai, não acontece logo. Ai, a chance de acontecer, ela cai. Então, é fazer o seu pedido e soltar. No outro dia, faz de novo. Né? Na hora de dormir, se visualiza acontecendo de novo, você feliz, você comemorando, você interagindo, sabe? Você estando lá já, você já sendo o que você é. Solta pro universo. Entendeu? Então você tem que assumir, fazer de conta que você já é. Faz de conta que você é uma criança. Quando você brincava quando você era criança, você não brincava, você não fazia de conta que você era tal coisa? É a mesma coisa. Na sua mente, você vai fazer de conta que você já é. Até o momento que isso vai acontecer, entendeu? Tá bom? Até mais, então.